Boa noite, graça e paz a todos e a todas, tudo bem? Bom voltar aqui, é sempre muito bom estar aqui. E como eu venho aqui praticamente uma vez por ano, é interessante ver também rostos novos, né? Gente que eu não conhecia. Quero cumprimentar então as pessoas que não me conhecem, que eu também não conheço. Venho da cidade de Jundiaí, aqui perto, mas que embora perto, quase toda vez levo 3 horas para chegar aqui, por causa da Marginal Tietê. Irmãos e irmãs, assim que o Márcio postou no meu WhatsApp esse tema, me explodiu uma ideia na cabeça. Sabe aqueles insights? Não sei se você tem isso, não só com relação à palavra, mas a tudo, né? Esse lugar dentro de nós, chamado mente, que às vezes a gente tende a querer separá-la do espírito e pensar nela como um lugar onde opera a carne, opera o trauma, menos Deus, né? Dias atrás minha esposa chegou em mim e falou: olha, eu acho que eu ouvi uma coisa que não sei se foi minha mente ou se foi Deus. Eu perguntei para ela: pois qual a diferença? Aí ela ficou meio assim. Pode haver diferença de fato, nem todo pensamento provém de Deus, mas não existe outro lugar onde Ele fale mais conosco, ou habite mais em nós do que ali. Porque é daí que procede sua vida, seus impulsos, ou como diria Freud, suas pulsões. É ali que você decide o que você se torna, o que você faz. É ali que você resolve problemas. É ali que você se alimenta da Escritura pela razão, pelo intelecto, pela cognição. É um lugar tão importante na nossa vida. Então, a hora que ele me escreveu, ele pôs isso, e eu comecei a me inspirar, e a gente percebe a inspiração, porque o coração dá uma acelerada, você meio que entusiasma com a ideia, mas logo eu me lembrei que a ideia que me vinha, o versículo bíblico que me veio, era extremamente próximo do que eu falei aqui no ano passado. A irmã acabou até de me abrir as anotações dela do dia, lembra o dia? 14? Dia 1º. E de novo eu comecei a hesitar e pensar, será que é isso? Será que não é isso? E logo percebi que eu estava lutando com um sentimento tão natural da gente, a necessidade de aprovação. O que seria se porventura quem me ouviu ano passado dissesse: ixi, mas ele está repregando tudo que ele pregou, será que ele não está lendo muito a Bíblia? Será que ele não está orando? Não é? Porque essas coisas fazem parte da nossa natureza, a gente é assim. E quando você está assumindo uma função eclesiástica, pastoral, seja como você queira chamar, essa parte de você não desaparece, ela está ali. E ela vai ficar ali porque isso é o que você é, isso é o que eu sou. Eu resisti heroicamente todo o medo que eu senti, e parte dessa resistência e da superação desse temor estava exatamente em chegar aqui e já falar logo de cara, não é? Porque na verdade eu não sei se faltou inspiração ou se eu realmente recebi uma inspiração, mas eu quis me debruçar sobre um texto bíblico e sobre uma temática muito próxima do que eu falei ano passado. Falei sobre a esposa de Ló, para quem estava aqui se lembra, e perguntei por que será que aquela mulher olhou para trás quando foi embora de Sodoma. O que prendia ela lá? Por quê? O que estava doendo na alma? Que saudade que era aquela? Que lamento ou curiosidade? Sabe Deus, porque a Escritura não diz e não vai dizer, deixa para nós pensarmos o que prendia, que era tão importante na vida daquela mulher. E esses personagens, como a esposa de Ló, da qual infelizmente nem sabemos o nome, ela faz parte de um grupo de personagens que nós malhamos demais. Isso faz lembrar de malhar o Judas, né? Para quem malhou o Judas quando era adolescente, garoto, lembra de malhar o Judas, né? Não lembro, né? Mas parte não, tudo bem. Eu lembro. Eu malhei o Judas, né? Nunca fui católico, mas malhei o Judas. Moleque é terrível, né? Moleque quer malhar uma série de coisas. O Judas só faz parte desse processo.
Mas nós temos tantos personagens como ela, como Jó, como Judas, como Eli, que não tiveram lá uma trajetória muito bonita, né? Ou não terminaram muito bem sua jornada. E a gente desce pancada nessa gente. Mas eles têm muito mais de nós, ou nós temos muito mais deles do que a gente está pronto para assumir. E eles não estão aí na Escritura por qualquer motivo. É para nos ensinar lições valiosas sobre viver a vida, como vivê-la junto com Deus. Dessa vez eu escolhi um mais admirado. Escolhi Davi. Que inclusive a gente tem a tendência, por ser Davi, até cantamos um pouco sobre ele aqui de certa forma, porque Jesus é a raiz de Davi, né? Mas a gente tende a jogar os problemas de Davi para debaixo do tapete, né? A verdade, na minha forma de entender, é que se o Marcinho tivesse cometido os erros que Davi cometeu, provavelmente vocês não deixariam ele ser pastor dessa igreja. Se ele tivesse matado o seu melhor amigo, que mais o ajudou, na mais profunda expressão de ingratidão que um ser humano pode ter, para transar com a esposa dele e engravidá-la, ou melhor, por que engravidou, seria muito difícil da gente perdoar, mas muito difícil. Olhar para a cara dele e não estigmatizá-lo. Esse foi só um dos fatos, só um dos casos. Ainda assim, esse sujeito, ele dá uma volta por cima. E ele termina a vida dele numa expressão de louvor a Deus em um cântico, no qual ele mostra como Deus o fez atropelar todos os seus inimigos. E para mim, ele não falava só dos inimigos externos, só dos grandes exércitos. Ele falava dos fantasmas, dos assombros, dos medos, da culpa que ele carregava dentro dele. Nós não temos ideia do que é ser um Davi, ou de ser um Paulo, que depois de mandar matar tanta gente, se converter à mesma religião de quem ele mandou matar as pessoas, e ter que pregar para os familiares. A gente não sabe o que é isso, eu acredito que não. É possível que exista alguém aqui cuja história guarde um trauma desse tamanho, uma pisada na jaca, talvez até pior. E se há, certamente nós não vamos ficar sabendo, porque ninguém quer contar essas histórias. Na verdade, uma das coisas que nós mais nos vangloriamos é termos encontrado Jesus para podermos lançar todas essas coisas ao esquecimento. E eu não estou dizendo que nós estejamos errados. Contudo, irmãos e irmãs, mesmo fazendo isso, nós muitas vezes não nos damos conta como somos movidos pela nossa história. Achamos que esquecemos, achamos que elas não estão mais lá, mas estão. E como disse Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, enquanto você não trata com essas coisas, elas te dominam e você as chama de destino. E para parafrasear isso para crentes, eu diria que muitas vezes você chama de vontade de Deus. Outras vezes você chama de Deus falou comigo. Porque nós não nos damos conta de quantas vezes essas palavras ou determinadas decisões nos vêm movidas por algo que nós não paramos para pensar o que é. E como precisamos ajustá-las ao corpo social, às pessoas das quais precisamos de aprovação, de quem queremos escapar do julgamento, precisamos rotulá-las de forma extremamente positiva. Haverá, pois, algo mais positivo para rotular uma tomada de posição do que dizer Deus mandou? E é tão interessante isso que quando essas mesmas coisas que teoricamente Deus mandou não prosperam, nós já temos um novo discurso, uma nova elaboração para lidarmos com ela. Isso somos nós.
Se você entende que até aqui eu estou colocando você contra a parede e determinando ou elucidando algo em você que essa pessoa que está do teu lado não tem, você está enganado. Eu estou falando sobre todos nós, inclusive eu. Esses somos nós. Porque, irmãos e irmãs, de alguma maneira que eu ainda não consigo entender, Deus, Ele opera na nossa vida, não apenas do dia e hora que você o recebeu como Salvador para frente, e Ele não se limita a usar em nós só aquelas experiências que datam desse período para cá, como se isso fosse um tipo de prazo de validade, ao contrário. Onde as coisas atrás disso não têm mais poder e Ele não toca, mas Ele lança num mar de esquecimento, não pensa mais nela, e você também não, isso acabou, você é outra coisa depois desse dia. Queria eu que fosse assim, mas a vida mostra que não. O fato é que ou nós lidamos com a vida, ou ela nos domina. E o discurso religioso, ele mal usado, tem esse poder de nos encobrir, de nos entorpecer, para que nós não consigamos precisar de onde fluem as coisas, de onde elas realmente vêm. Enquanto isso acontece, somos absolutamente dominados por elas. Isso me faz vir à mente um caso que eu estou lidando nesses dias, de amigos em Brasília. Mais especificamente um casal de amigos que trabalha numa missão, que trabalha numa grande favela de Brasília. Dizem que é a maior favela da América Latina, eu esqueci. Está me vindo favela da Perimetral, mas eu não lembro se é Perimetral. Há muito tempo que eu não vou em Brasília. E há uma missionária que trabalha, né, que é a líder dessa missão. E ela lida no lugar mais difícil dessa favela, com gente com muita dificuldade. E ela é solteira, tem perto de 40 anos, já passou por algumas decepções amorosas, de abandono e traição, já foi missionária na África, tem bastante experiência, aguerrida, mulher de Deus, de verdade, que abraça os pobres dos pobres. Para vocês terem uma ideia, o estopim do caso que eu estou ajudando a acompanhar, deu-se aí, não sei quanto tempo, talvez um mês atrás, de uma garota que é atendida pela ONG, que é uma missão, que ela preside, de 12 anos de idade, que chegou lá para contar para ela que estava grávida do próprio pai. E foi exatamente esse episódio e o caos que ele provocou, que levou não só ela, mas toda a equipe de garotos e garotas, de irmãos e irmãs, a entrarem num fluxo de estresse e desgaste que começou a aparecer em forma de problemas psicológicos, psiquiátricos, insônia, agressividade, nos missionários e nela. E ela foi piorando, foi uma consulta e o médico falou: você precisa dormir, você não está dormindo. E receitou um remédio para ela e ela disse: remédio eu não tomo. Não tomo, eu me nego em nome de Jesus a tomar remédio. E nesse processo ela disse uma frase, porque ela foi abandonada pelo pai e pela mãe, foi criada em orfanato e etc. E aí ela solta a frase nesse processo de pressão dos irmãos, para que ela se cuidasse, para que ela parasse e se tratasse. Ela diz: todos me abandonaram, mas eu não vou abandonar essas crianças. Gente, vocês querem algo mais virtuoso do que isso? É quase um Pedro dizendo para Jesus: eu não te nego, eu vou com você até a morte. Só que ao contrário. E 2 semanas atrás, ela tentou suicídio. Sabe como? Com remédio para dormir. O que acontece? Se ela não queria abandonar ninguém, como foi abandonada, se ela não queria tomar remédio porque ela não queria se sentir viciada, provavelmente, estou aqui interpretando, por que isso? Alguma coisa deu errado.
E é muito difícil para mim hoje lidar com uma pessoa dessa, porque eu olho para ela e me sinto profundamente devedor de tudo que ela faz. Porque eu não faço 1% pelas pessoas marginalizadas, empobrecidas, oprimidas, tanto por forças malignas quanto por forças humanas, por um sistema ingrato, injusto, perverso, como nós temos assistido no nosso Brasil, que rouba o erário e expõe toda essa gente à marginalidade social, a ensino de má qualidade, a falta de atendimento médico, etc. Eles são assassinos. A corrupção do Brasil é assassina. É um tipo de crime que às vezes a gente não consegue ver, mas ele é estrutural, impregnado em nossa sociedade. Exatamente do mesmo modo que os profetas da Bíblia gritaram: injustiça, opressão. Eles não estavam dizendo sobre pessoas, eles estavam gritando contra o sistema monárquico de Israel. Injusto, avarento, oligárquico e corrupto. Então eu queria voltar para Davi nessa noite, mas eu gostaria que você não se esquecesse junto comigo de quem é Davi. Nem de perto é o pai da perfeição. Não é o sujeito capaz de nos dar lições de moral. Não é herói, nem de longe. Se nós tivéssemos provado metade da dor que Davi provou, é possível que nós não tivéssemos mais saúde psicológica. Davi perdeu filhos, teve a desonra e o desprazer de ver o seu próprio filho tomar o seu trono, sair humilhado por uma estrada e ver um sujeito jogar pedra nele e dizer: está vendo? Isso é para vingar o que você fez com Saul. E num ato de profunda humildade, quando o seu soldado quer matar Simei, que o apedrejava, ele manda o seu soldado parar e diz: não faça isso, porque você não sabe se Deus está falando comigo através das pedras que esse homem atira. Eu suspeito que seja isso que salvou Davi. De um colapso completo, de um suicídio como cometeu Saul. Eu suspeito que seja isso a chave da resposta para todos nós. De não termos medo de olhar para aquilo que nos perturba. De entrarmos nos quartos sombrios da nossa alma e permanecermos lá junto com Jesus. Porque queiramos ou nós ou não, eles estarão lá à nossa espera. Queria convidar você para ler comigo segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 a 8. Segundo Samuel 7, 1 a 8. A promessa de Deus a Davi diz o título que está na minha Bíblia. Mas tem muito mais do que isso aqui. Tem muito mais que uma promessa. Diz assim a Escritura: o rei Davi já morava em seu palácio. Grife isso é importante. O rei Davi já morava na casa que ele construiu em Alphaville, no Quinta das Paineiras. Sonho de consumo, né? E o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Atualizando, Davi estava no topo no mercado, bem qualificado e bem remunerado. Verso 2: certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Grife simples tenda. Barraca de camping, para atualizar. De segunda, comprada no Mercado Livre ou na OLX. Natã respondeu ao rei:
Faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Opinião de Natã. Natã era uma espécie de Onyx Lorenzoni da época. Ministro da Casa Civil. A única coisa que ele tinha a vantagem de ouvir a Deus, né? Suspeito que o nosso não tenha, mas quem sou eu para dizer? Naquela mesma noite, disse o Senhor a Natã: vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Veja o espanto e a ironia que Deus põe nas palavras de Natã. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Grife isso também. Isso a gente poderia chamar de origem. Entende agora o gancho que me veio? Não é do dia que a gente atravessou o Jordão e pôs 12 pedras no meio. Não é do dia que a gente disse Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É lá atrás, quando a gente era oprimido pelo inimigo, quando Deus não falava com a gente. É para lá que vai a memória de Deus com o povo. Tenho ido de tenda em tenda, grife tenda em tenda, porque a tenda era velha e acabou, e teve que comprar outra, que também acabou, e por aí vai. E a tenda não tinha lugar fixo. Tipo gente que mora de aluguel como eu, que a cada 2 anos tem que fazer as malas, quando vence o contrato, até ficar traumatizado, e aí aceita uma casinha do Minha Casa Minha Vida lá no fim do mundo. Eu não tenho ainda, na verdade eu tive, logo que me casei e vendi, idiota que sou. Quanto arrependimento de vender minha bela casinha, que já estaria quitada, diga-se de passagem. Bom, isso eu tenho que ir para o psicólogo. Eu tenho terapia essa semana. Você começa a mexer nessas coisas, né? O negócio vem, né? Os lampejos vêm. Muito bem, até perdi aqui. Vai, verso 7. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez, eu queria que você visse Deus aqui bastante irônico, tipo assim: você já viu eu entrar na fila do Minha Casa Minha Vida alguma vez? É isso que ele está perguntando, né? Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, a meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Templo de cedro, Davi não tinha falado de templo de cedro. Davi tinha dito que ele tinha um palácio de cedro. O que demonstra que Davi estava sentindo uma certa culpa por ter uma casa melhor do que a de Deus. Percebe? Verso 8 e final. Então, agora então diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu tirei você do pasto, onde você cuidava de ovelhas, para ser o soberano de Israel, meu povo. Aqui tem a minha paráfrase, tá? Eu enxerguei você quando ninguém te via. Eu já via um rei quando todo mundo via um garoto inconsequente. Eu estava com você quando o teu único ofício era limpar estrume de gado. Você se sentia humilhado, mas eu via teu coração. É muito significativo Deus falar isso para Davi nesse momento, porque tudo aquilo que você viu Deus descrever sobre Israel tinha mudado absolutamente. Israel não era mais um povo perseguido, Israel não peregrinava, perambulava sem saber para onde ia, feito turma do Sem Terra, ou do MTST. Eles não eram mais humilhados, e Davi havia conseguido, fazia pouco tempo, apaziguar todos os conflitos com as nações ao redor e estabelecer limites claros para o seu governo e para o seu povo.
pela primeira vez na história, o povo de Israel sente segurança, estabilidade econômica. Israel era uma rota importante de comércio. Os arqueólogos têm chegado a consenso que o Vale do Meguido, o famoso Vale do Meguido, onde está previsto no Apocalipse a grande batalha do Armagedon, era um centro de distribuição e de passagem pelas vias que haviam naquele lugar. Era uma espécie de São Paulo, da onde escoa a rodovia para todo lado. Era uma espécie de aeroporto de Frankfurt, que você vai para lá e de lá você atravessa para o outro lado do mundo. Israel estava bem situado. Israel não era mais pobre. Israel agora tinha estabilidade econômica, e isso começava a refletir na vida do povo. A situação das pessoas comuns de Israel estava melhorando rapidamente. E o efeito disso é que o governo de Davi recolhia mais imposto. A mesma lógica de hoje, nada diferente. No funcionamento de um Estado moderno, democrático. E à medida que isso ocorria, a glória de Davi, ou seja, os seus triunfos, a sua fama também crescia. E com isso, o seu rendimento pessoal também crescia, a ponto dele poder comprar um terreno num condomínio fechado e construir uma casa aí, hoje beirando 500 metros quadrados, revestida de madeira de primeira, de piso de primeira, de mármore para todo lado, de lustres de cristal e tudo mais, e satisfazer todo aquele vazio existencial que enchia a alma dele quando ele lembrava de onde ele tinha vindo. Porque isso é natural do ser humano, ele quer correr daquilo que o amedronta. Ele quer correr da morte, natural. Queremos correr das doenças, aí contratamos um plano de saúde formidável, até temos a primeira enfermidade, chegamos lá e ver que o plano está no caos. Você vai ter que esperar 30 dias para fazer um exame decente. E que a sua esposa, na hora de ter nenê, vai ter que ter num quarto com mais 2 ou 3 mulheres, e você sonhava dela naquele apartamento de luxo, igual você vê nos seriados. Não rolou. E Davi, à medida que ele vai suprindo isso, ele fica um tanto cego, ele não percebe, porque a prosperidade, as mudanças de fase, quando as coisas boas, quando a convergência de coisas boas vem sobre a gente, é natural que a gente vá se envolvendo, a euforia, a alegria, a realização, você poder pagar uma viagem para sua família, você poder comprar aquele equipamento que faz tempo que você queria e não pode comprar porque é muito caro, a sair daqueles dramas de ficar contando reais. Eu conheço um missionário que está bem de vida por causa dos trabalhos dele, e eu me lembro dele 10 anos atrás, orgulhando-se porque conhecia todas as empresas de ônibus da região que ele trabalha. É muito interessante isso. Então ele orgulhava-se de andar de ônibus, veja só, né? Veja só. E hoje, como viaja muito de avião e não precisa, ele nem lembra disso. Hoje ele se orgulha de outras coisas que o dinheiro compra. Eu não estou acusando o missionário, isso aconteceria provavelmente comigo ou com você, isso é processo de vida. Mas há um risco embutido aí. Você perde perspectiva. Todos vão passar por isso, André? Bom, não sei, não é minha área. Suspeito que a grande maioria. Não é à toa que nos evangelhos Jesus chama a riqueza de Deus. Porque só deuses têm esse poder de capturar a atenção. Esse poder de submeter a gente. Aos deuses, nós contemplamos e nos submetemos. E Jesus diz que é por causa disso que na nossa vida concreta nós teríamos sempre que tomar a decisão se servimos as riquezas ou ao verdadeiro Deus, porque ela tem o poder durante toda a história da humanidade de nos tornar cativos sem que nós percebamos. E quando acontece isso com ele, em um determinado momento ele tem uma crise de consciência, você percebeu, e ele fala: o que eu estou fazendo? Eu deixei Deus para trás.
Eu construí um palácio para mim e deixei ele numa cabana. E ele quer sair correndo atrás do prejuízo, começa a fazer as contas e a pensar num projeto. E o profeta Natan deu uma resposta impensada, mas lógica. Davi está no ápice da sua vida. Os piores dramas que ele tinha que viver ainda não aconteceram. Vão acontecer logo depois na narrativa. Ele ainda não tinha experimentado tanta dor, a não ser a perseguição de Saul. Mas foi a perseguição de Saul que o projetou para o lugar onde ele está. Então ele superou isso, ele tinha autoconfiança. E Deus então se volta para ele e diz algo mais ou menos assim: ei, peraí, deixa eu colocar você em perspectiva. Eu não preciso do que você precisa. É como se Deus dissesse para ele: eu não tenho problemas existenciais, você tem. Mas na verdade você não vê nesse texto nenhuma acusação, em nenhum momento. Deus não está lançando em rosto, Deus não está rejeitando Davi, Deus está colocando as coisas em perspectiva. Deus quer que Davi olhe para dentro de si e não se perca no processo. Deus quer que Davi entenda o que é que realmente está acontecendo com ele. Não tem nada de divino no que está acontecendo com Davi. Não é projeto de Deus, não foi inspiração de Deus. Por isso que Deus brecou Natan e disse: não diz isso não, volta lá. E diz o que tem que ser dito. Eu lembro de você quando você não era ninguém. Eu lembro de você. Eu lembro daquele menininho descabeçado, inconsequente. Eu lembro daquele garoto sem medo, atrevido, quase insolente. E ali eu me provi de um rei para o meu povo. E o que nós entendemos disso é que de todo esse processo, e em todo ele, Deus caminhava com Davi. E que depois desse momento, em todos eles, nos momentos mais obscuros da vida de Davi, Deus caminhava com Davi e lhe ensinava. A minha pergunta para nós nessa noite é: e nós? Do que é que nós lembramos sobre nós? Ano passado eu fiz uma disciplina, eu estudo na Universidade Metodista, faço pós-graduação, e eu faço em Ciências da Religião e fiz uma disciplina na educação, chamada Docência no Ensino Superior. E na pós-graduação, pelo menos na Metodista, toda disciplina, que dura um semestre, você tem que terminar com uma monografia de mais ou menos 30 páginas. Então, se você faz 4 disciplinas, você tem que escrever aproximadamente mais de 100 páginas no semestre, entre maio e julho. Então, assim, é bem puxado. E a professora Adriana Azevedo disse: nessa disciplina vocês não vão escrever uma monografia. Eu quase soltei um glória. Ela disse: vocês vão fazer um memorial descritivo. Quem é da educação entende. Que consistia da sua vida escolar? Que consistia basicamente em uma narrativa em primeira pessoa da vida escolar. Lá, desde as primeiras lembranças. E eu fiquei mais ou menos tranquilo, mas eu me lembro que ao sentar-me no computador, eu tive uma experiência muito profunda com a minha vida. Do que você lembra da vida escolar? Só para fazer uma experiência com você. Provocando assim a sua mente, deve vir alguns insights. Em geral, a nossa mente não busca os melhores. Outro exemplo: quais professores você lembra o nome? Se você está olhando para o lado direito para baixo, é porque a sua mente está procurando em algum registro que está difícil de encontrar. Qual foi o seu melhor ano? Cite uma frase que um professor ou professora falou para você e que ficou marcado. Qual foi a sua melhor experiência recitando alguma chamada oral? Eu sou professor de teologia, tanto na faculdade quanto em cursos de igreja, cursos para formação de obreiros.
E é impressionante como, ao se aproximar o dia da prova, as pessoas vão entrando em pânico. Nome disso? Trauma. Trauma. Mesmo sabendo que não estão sentados mais em uma carteira de 4ª, 5ª série, 7ª, 8ª, seja lá qual for, a angústia pela reprovação ainda é muito forte. A minha história foi muito interessante porque eu não me lembrava de quase nada. Eu comecei a ficar angustiado porque primeiro que eu não ia conseguir fazer o texto e segundo, me perguntando por que é que eu não lembrava. E aí então, com muito esforço e começando a redigir algumas páginas, as lembranças foram voltando. A maioria delas tão amarga. E eu comecei a perceber que as imagens eram muito escuras. As memórias eram pálidas. Haviam poucas memórias boas. Nomes de professor, eu acho que foram 2 ou 3. Inclusive, o que mais me lembrou foi um professor de 6ª série de Educação Moral e Cívica, que vocês mais jovens nem sabem o que é. Que me dizia quase que rotineiramente para nós a frase mens sana in corpore sano. Gente, vocês têm que cuidar da saúde. Frase do latim que quer dizer uma mente sã em um corpo são. Mas eram poucos os professores e professoras que eu me lembrava. E começaram a vir memórias de momentos que eu saí da minha casa angustiado pelo sofrimento da minha família. Os momentos de bullying porque eu usava óculos muito grosso, porque eu tinha pés chatos, porque eu usava os piores tênis. E quando eu era ridicularizado pela roupa que eu usava, eu lembrava do sofrimento do meu pai, pedreiro, que chegava em casa com as mãos tudo cortadas por causa do cimento e vestia 2 sacolas plásticas para umedecer por causa da dor. E foi assim, lembrança atrás de lembrança, muito negativas. Eram várias lembranças fragmentadas, com vácuos imensos de anos inteiros que eu não lembrava nem onde eu tinha estudado. E por fim, a lembrança de aos 13, 14 anos de idade, tomando dentro de mim a decisão de parar de estudar para trabalhar. Porque na periferia do interior de São Paulo, qualquer menino que se prestasse faria isso. Todos os meus amigos estavam parando de estudar para trabalhar, para ajudar a sustentar sua casa. E o meu pai, pressionado pela minha mãe, porque meu pai sempre foi aquele, e como pai de muitos dos que estão aqui, aquele sujeito turrão, que fala pouco, ou praticamente não fala, e que se for falar é melhor que não fale, porque vai vir logo com o cola-brinco. Então é melhor que fique bem quietinho mesmo. Não é? Pressionado pela minha mãe, eu ouvindo os dois discutindo, e eu assistindo TV, aí essa imagem veio muito forte. Meu pai vem, desliga a televisão e começa a ralhar comigo. Por que você vai parar de estudar e tal e tal? E de repente ele dá um grito e fala: você não quer ser doutor? E essa frase começou a me explicar um monte de coisa que estava acontecendo comigo no doutorado. E esse foi o título do meu memorial. Você não quer ser doutor? E a resposta é sim. Já já eu vou ser doutor. Nunca pensei que isso estivesse assim dentro de mim. Nunca pensei. Mas comecei a me lembrar que já pastor, eu menti a minha escolaridade. Quantas vezes eu menti, gente? Sentia vergonha ao preencher, antes do pastorado, de preencher fichas para trabalho. Me sentia envergonhado, diminuído. E por aí vai. E as memórias foram se conectando umas às outras e trazendo muitas explicações de coisas que outrora eu sequer pensava nelas. Isso não quer dizer que tudo que há dentro de nós é assim tão negro. Tem muita coisa boa, reluzente,
positiva que nos trouxe até aqui, não é verdade? Mas o engano que muitas vezes nós cometemos é de imaginar que essas experiências, ou pelo menos algumas delas, não sejam importantes para a sua vida atual, para o que Deus está fazendo de você hoje. Isso me faz lembrar de Lucas capítulo 1, quando do nascimento de João Batista, o assombro das pessoas por ver a experiência de seu pai, mudo por causa da sua incredulidade, depois irrompendo na hora que queriam dar um nome errado para o menino, porque o anjo tinha dito o nome do menino, e de repente a voz desata. Isso tem é um processo pedagógico de Deus, que inclusive para nós é pedagógico, do tipo assim, você não quer falar o que é preciso, então você não vai falar nada. E na angústia de não poder falar a situação, e falar a situação quer dizer tomar posse dela, dar destino, se posicionar diante das coisas. É por isso que sempre que alguém te empurra para alguma coisa, ou cobra de você uma posição, e você se cala, mas dentro de você tem vozes e mais vozes falando, você tem que parar ali e entender o que está acontecendo dentro de você, porque isso diz alguma coisa sobre o que a situação está fazendo com você. E de repente, então o velho desata, é João! E todo mundo assusta. E se perguntam, como está narrado no verso 66, o que vai ser esse menino? E essa é uma pergunta interessante, né? Para nós todos. O que nós estamos nos tornando? Você já parou para pensar nisso? Porque a sua vida não se resume ao que você faz todo dia, essa rotina maluca, exigente de sair, levantar, voltar, dormir, trabalhar. E o mercado pressiona, e você tem que qualificar, e eles vão inventando coisa para qualificar. Primeiro era faculdade, depois era mestrado, depois doutorado, agora é MBA, e depois outra coisa, e nunca acaba, e nunca acaba, e nunca acaba, e tudo vai dinheiro, e muito dinheiro, e você não tem dinheiro, e você precisa de dinheiro, e você empresta dinheiro, você tem que pagar o dinheiro. Mecanizados numa rotina que é a rotina da sobrevivência necessária, mas que ao mesmo tempo automatiza tanto as coisas que você não para pensar para onde é que você está indo. Para onde você está indo? Em que você está se tornando? Tem certeza que é para essa direção que você tem que ir? Quantas pessoas eu tenho aconselhado nesses 30 anos de casado, completo agora em maio com a minha esposa, 30 anos de casado, mais de 25 anos trabalhando no ministério. Quantas, inúmeras pessoas profundamente frustradas com o que estão se tornando. Profundamente. Quantos casais, quantos homens eu já ouvi, e olha que homem, para falar a verdade, é um troço complicado, que no fundo eu tive que decodificar o que ele disse, que é do tipo, eu não sei porque eu casei com a minha mulher, mas quando que volta atrás com filho, com compromisso diante de Deus, selado no altar, para sempre, o que ele faz com isso agora? Já também ouvi de mulheres. Estou agora lidando com um casal muito chegado a mim, que eu me lembro, pastor deles, cheguei na moça como raramente se deve fazer um pastor, e falei, não casa com ele. E foi a mesma coisa dizer, 25 anos depois, 2 filhos, ela está abandonando o marido, não aguenta mais, humilhando o menino, porque ele não se tornou o que ela queria. Ele não iria se tornar o que ela queria, porque ela estava projetando o que ela queria nele. Conflitos da vida que podem haver aqui dentro, ou outros diferentes que estão aí encalacrados, mas eles dizem algo ao nosso respeito, e nós não podemos e não devemos ignorá-los. Quando Deus olha para Davi e fala assim, volta lá no curral, é porque provavelmente Davi estava perdendo algo do curral que ele não podia perder. O Deus que sabe todas as coisas sabia pelo que ele ia passar, sabia o que a glória do reino ia fazer com ele, e ele precisava de algo que ele viveu lá no curral.
Por isso, em muitos momentos na nossa vida, Deus nos coloca diante, de alguma maneira, como aquele memorial descritivo. Ele te coloca diante de fatos, de momentos, de coisas que pensam lá de dentro de você. Alguma coisa que você precisa, porque te explica, te ajuda a entender quem é você hoje. Falando sobre João, eu me lembro também que lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, o João Batista é apresentado como alguém que foi posto contra a parede pelos fariseus, que falaram: e aí, quem é você? Já com 30 anos de idade. E mais do que isso, eles perguntam: o que é que você fala de você mesmo? O que é que você fala de você? Descreve. Como você olha para você hoje e se descreve? Essas perguntas, elas puxam alguma coisa da gente, não é? Um medo, um estranhamento, uma coisa desconfortável, porque no fim eu não quero olhar para isso, eu não quero juntar essas peças, eu não quero responder essas perguntas, mas eu preciso, porque a vida que a gente vive aqui na terra é concreta, ela é concreta, ela não se resume ao êxtase que nós vivemos aqui na presença de Deus. A hora que a gente sai por aquela porta, vida concreta, com problemas concretos, nos afetam, nos pressionam. Mas eu não vim aqui hoje botar vocês para baixo. Vou deixar vocês respirar, que tem gente que está até com o fôlego preso. Eu não vim colocar vocês para baixo. Eu vim falar com vocês sobre a beleza desse processo que Deus faz com a gente. Como é lindo quando você se encontra com o teu mundo interior. Como é lindo quando você percebe que Deus estava com você lá na sombra da vida educacional tão perdida. Quantas vezes eu me perguntei por que tudo aquilo? Quantas vezes me senti um burro? Quantas vezes? Estou me lembrando da Gisele. Gisele, minha esposa, se formou essa semana com quase 50 anos de idade como psicóloga. E eu me lembro dela indo para o supletivo, gente, com 37 anos de idade, falando dentro da própria cabeça para ela mesma que ela era burra e nunca conseguiria aprender inglês, porque isso ficou marcado lá em algum lugar. E ela foi enfrentando aquilo e passando por cima. Que gostoso vê-la sair do outro lado, que gostoso vê-la florescer em algo que ela vai agora explorar. Essa é a vida. Só que não adianta nós queremos viver isso com Deus tomando atalhos daquilo que nos perturba. Não adianta a gente querer esquecer o curral das ovelhas e ficar só com a casa de cedro. Não adianta dar oferta para se desvencilhar de culpas que você carrega dentro de você. Isso não funciona, é entorpecimento. Porque quando você passa diante de alguma situação, é como Moisés. Lembra de Moisés? Quando começa a ouvir de Deus que ele tinha uma tarefa libertadora, ele não sabe o que fazer com aquilo. Era um cara cheio de conflito como qualquer um de nós. Nasceu no meio do palácio, mas depois descobre que é um pé rapado. Eu deixei crescer o cabelo, eu falei disso, lembrei, eu deixei crescer o cabelo e aconteceu uma coisa interessante comigo. Começaram a dizer que eu fiquei muito parecido com um índio. Vocês acham? O que vocês acham? Hoy dia escutei que parezco argentino. Eu fiquei me perguntando se isso é elogio, né? Mas eu acho que por vir de um argentino, sospecho que sim. Pois é. E aí, quando as pessoas começaram a me dizer isso, eu me reencontrei com outro elemento, porque eu fui para a pós-graduação estudar colonização da América. E comecei a me encontrar com as populações nativas, exploradas, humilhadas, massacradas por cristãos em nome da cruz. E comecei a me lembrar que dentro da... meu sobrenome é Barbosa, e eu sempre quis saber como era o escudo dos Barbosa lá na Espanha. Lembra o Capitão Barbosa? Né? Piratas do Caribe, sou parente dele, né?
E sempre quis saber qual é a minha origem europeia, branquinha, bonita. Nunca quis saber a minha origem indígena. E eu comecei a perceber que eu tinha vergonha de parecer índio. E eu acredito que eu superei isso. Hoje eu estou bem com isso. Essas coisas vão se resolvendo dentro de nós. Vão ganhando forma. Vão nos contando sobre quem nós somos de verdade. E muitas vezes na nossa vida Deus nos toma pela mão e vai nos levando pelos caminhos obscuros da história, da memória. Porque todas essas coisas que nós passamos ainda são importantes. Como eu estava dizendo, quando Moisés descobre que ele é libertador, ele fica apavorado, ele não sabe o que fazer, como que ele executa aquilo. E se você se lembrar da escritura, a primeira tentativa dele de ser libertador foi de mediar a luta, a disputa entre um egípcio e um hebreu. Lembram disso? E o que é que ele faz? Comete um assassinato, cheio de ira no coração, porque aquilo não estava bem dentro dele. Mas ainda assim, naquele momento, debaixo de toda aquela ira, tinha algo que Deus considerava precioso, mas que precisava ser ajustado. Foram 40 anos de deserto para ajustar o libertador que Deus tinha na vida dele. Voltar à origem é voltar para essas coisas. É voltar para quem nós somos e que até mesmo nós nos esquecemos. É assumir nossas histórias, é lidar com nossos traumas, é deixar que Deus lance luz aonde hoje habita trevas. E eu te convido a você fazer isso nesses dias. Não fuja mais de quem você é. Não tenha vergonha do lugar de onde você veio, da tua família, da tua estirpe, dos lugares empoeirados e pobres de onde você pode ter vindo, dos desajustes pelos quais você passou. Não tenha mais vergonha dos pecados que você cometeu. Deixe que Deus vá usando isso para te tornar a pessoa que você está destinada por Ele a ser. É o meu desejo sobre a sua vida. Encontre-se com você mesmo nesses dias, com você mesmo, e seja plena em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero me colocar ante a sua presença junto com a igreja de Mogi das Cruzes, totalmente despidos, Senhor, o máximo que conseguimos, pedindo ao Senhor que, se for possível e se for preciso, o Senhor faça-nos lembrar, como o Senhor lembrou a Davi, de onde nós viemos, quem nós somos. Por favor, toma-nos pela mão nesses dias de busca da origem e faze-nos voltar à essência de todas essas coisas. Vá nos ajudando a entender aquilo que habita dentro de nós. Vá nos ajudando a discernir as forças que operam dentro de nós. Essa energia, essa pulsão de vida ou de morte que muitas vezes nos domina sem que nós consigamos dominá-las. Vá nos ajudando a lidar com os impulsos que nos tendem ao pecado e que às vezes nos esquecemos que não devemos lutar contra eles, mas entregar na sua cruz, porque são maiores do que nós. E o Senhor mandou teu Filho para morrer por nossos pecados, para que nós não ficássemos brigando com Ele, mas aos pés da sua cruz fôssemos libertos de todo jugo de escravidão que quer nos dominar. Faça-nos uma igreja mais sadia, Senhor. Faça do meu irmão e da minha irmã uma pessoa mais plena. Não permita que ela fique chamando de destino, de vontade de Deus, antigos medos e perturbações, antigas vontades, desejos, angústias, seja o que for, mas que cada coisa seja colocada no seu devido lugar,
para que, como Davi, a gente não venha confundir as coisas, achando que estamos fazendo algo para ti, quando na verdade não estamos. Achando que estamos tão plenos, quando na verdade estamos sendo consumidos por algo que não conseguimos enfrentar. Que a busca pela origem que essa igreja se dedicou a fazer nesses dias seja real. A partir do Márcio, da Suelen, passando por mim aqui, por todos nós. Dá-nos mais humildade de enfrentar nossas verdades, dá-nos mais humildade de saber quem somos, dá-nos a graça de não termos a necessidade de ficarmos nos comparando com quem quer que seja. Eu oro principalmente pelos garotos e garotas mais jovens que estão aqui, sentindo-se heróis, com a ânsia de mudarem o mundo, com a ânsia de serem úteis, com a ânsia de fazerem algo relevante de suas vidas. Eu louvo ao Senhor pelo Senhor estar com eles e peço que o Senhor vá conduzindo pela mão, que eles vão aprendendo com o Senhor, e se for preciso ficar nos currais desse lugar, dessa cidade, dessa nação, que fiquem, Senhor, porque é muitas vezes do curral, do lugar mais simples, da obscuridade, da insignificância, que o Senhor resgata guerreiros, guerreiras. O Senhor prepara líderes, o Senhor prepara presidentes, o Senhor prepara governantes, o Senhor faz o que o Senhor quiser. O Senhor é capaz de nos tornar qualquer coisa se nós nos ajustarmos com o Senhor. E se nós conseguimos canalizar nossas energias junto com a força que o Teu Espírito Santo nos dá. Dá-nos a graça de não cobiçarmos, Senhor, o que muitas vezes é nos apresentado nessa nossa geração. Consumo irrestrito e ininterrupto, Senhor, sem nenhum motivo, necessidade, sem nenhuma causa ou valor, simplesmente para consumir mais, um mundo que se deteriora, Senhor, que transforma relações em objeto de consumo, que transforma sexo em objeto de consumo, que transforma bens materiais em objeto de consumo, até que se perca todo o sentido da existência, até que casamento não tenha mais sentido, até que as relações humanas não tenham mais sentido, até que não haja necessidade de respeito, de amor, de nada daquilo que a Tua palavra chama de virtude. Que nós não nos encaminhemos dessa forma e que o vazio interior não nos consuma a construirmos palácios para nós, para tentarmos nos abrigar dos medos que nos tomam. Que seja realmente um tempo de chegar às origens. Que seja um tempo de encarar o espelho interior, que seja um tempo de encontrar-se com as verdades, que seja um tempo, Senhor, de ajuste que o Senhor faz em nós, para que a Tua glória resplandeça em nossa vida, para que nós saibamos responder à pergunta que foi feita a João Batista: o que você fala de você mesmo? O que você fala do que você é? O que você fala daquilo que você está se tornando? Para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe, irmãos.